Confirmado, o Papa Francisco é da teologia da libertação. Gente, eu sou o professor Emílio e você está na TV Nossa Senhora de Fátima. Está confirmado, o Papa, entre aspas, Francisco, é da teologia da libertação. E isso foi revelado por um amigo dele, uma pessoa muito conhecida e importante para a teologia da libertação. Veja só. Leonardo Boff era frei franciscano e teólogo da libertação. A teologia da libertação é a maior heresia da história da Igreja, como nos ensina o Papa Bento XVI. Boff foi proibido de publicar livros com essa teologia herege durante o papado de João Paulo II. Resultado, Boff abandonou a ordem franciscana e se casou. Leonardo Boff deu uma entrevista a um jornal alemão e declarou assim: Francisco é um dos nossos. Isso é muito sério, é uma revelação chocante, mas ele não falou só isso, gente. Fica muito pior, veja aí. Leonardo Boff disse: Francisco é um dos nossos. Ele transformou a teologia da libertação num bem comum da Igreja. Ele ampliou a teologia da libertação. Você está entendendo? Francisco é da teologia da libertação. Ele apoia, ele é dessa teologia que foi criada nos porões da KGB, que é o Serviço Secreto Russo, com o objetivo de invadir a igreja, dominar a igreja e destruir a igreja de dentro. Ele faz parte disso aí, gente. Tem até foto dele com o Leonardo Boff em reunião aí, quando não era ainda Papa. Você está entendendo isso? Isso é muito sério, porque a teologia da libertação é a maior heresia de todos os tempos na igreja. E quem apoiar qualquer coisa comunista está excomungado automaticamente da igreja por decreto papal. Não precisa nem ninguém chegar lá e dizer está excomungado automaticamente. Você sabe o que acontece então? Esse Francisco ele é um herege, está excomungado e jamais poderia ser de jeito nenhum Papa da nossa igreja. Entenda isso, ele não podia nem ter sido eleito. É por isso que eu falo que a eleição dele foi mentirosa, a eleição dele foi fraudada, foi um golpe de Estado que deram contra o Bento XVI. Entenda. Olha, Leonardo Boff fala mais ainda, vai ficar pior, veja aí. Francisco é um dos nossos. Ele transformou a teologia da libertação num bem comum da igreja. Francisco a ampliou. Quem hoje fala dos pobres também precisa falar da terra. Ouvir o clamor dos pobres significa ouvir o clamor dos animais, das matas, de toda a criação torturada. A terra inteira está gritando. Por isso diz o Papa, citando o título de um livro meu, hein? Hoje precisamos ouvir o clamor dos pobres e ao mesmo tempo da terra. Ambos precisam ser libertos. Faz pouco tempo eu me ocupei muito com essa ampliação da teologia da libertação. A cor do comunismo não é mais vermelha, agora é verde. O verde da ecologia. Você está entendendo isso? Agora você entende por que o Sínodo da Amazônia vai falar tanto de ecologia? Agora você entende por que é que eles estão misturando com a igreja coisas pagãs, Deus Tupã, Mãe Terra e coisas indígenas, ao invés de preservar a nossa religião. Dá para ver o golpe que eles querem dar lá dentro? Ajudar a tomar a Amazônia de nós? Gente, tudo está fazendo sentido, gente. Quanto mais a gente pesquisa, mais sentido essas coisas fazem. E tem gente que não acredita. Tem gente que chega aqui defendendo o cara. É mole. Olha só, eles ampliaram a heresia. Então, o que era uma heresia gigantesca agora ficou um negócio imenso. Pode dizer que é infinito, porque eles vão aumentar mais, cada vez mais. O negócio é enorme, gigantesco. A teologia da libertação agora também é verde e abarca todas essas heresias que eles colocaram lá no instrumento labores, né, justamente instrumento de trabalho do sínodo. Olha, veja bem o que o Boff fala agora sobre a encíclica Laudato Si de Francisco e o sínodo. Gente, é de arrepiar, veja aí. Diz Leonardo Boff na entrevista: esta também é a grande novidade em Laudato Si. E o jornalista diz: essa aí é a eco-encíclica do Papa de 2015, né? Quanto de Leonardo Boff está em Jorge Mário Bergoglio? Olha só a resposta do Leonardo Boff. A encíclica é do Papa, mas ele me solicitou material para Laudato Si. Eu o aconselhei e enviei algumas coisas que eu tinha escrito. Isso ele também utilizou. Certas pessoas já me disseram que durante a leitura da encíclica Laudato Si tinham pensado: nossa, isso aqui é do Boff, olha só. Como muitos já suspeitavam, a encíclica Laudato Si é a la Boff, né?
feito aí praticamente pelo Leonardo Boff, ou pelo menos a 4 mãos, né? Leonardo Boff e Papa, entre aspas, Francisco, tá certo? Agora, o Francisco, ele fala que a Laudato Si é a mãe do sínodo. Então, olha só o que a gente pode chegar à conclusão, é uma conclusão óbvia, né? É assim, o Leonardo Boff é pai da Laudato Si. Laudato Si é mãe do Sínodo da Amazônia. Resultado, o Leonardo Boff é o pai do Sínodo da Amazônia. E sim, Francisco quer se encontrar com Boff. Olha só o que o Leonardo Boff fala. O Papa Francisco buscou a conciliação com os principais representantes da teologia da libertação, com Gustavo Gutierrez, João Sobrino e também comigo. Só não deu certo ainda porque no dia que eles iam se encontrar foi quando aqueles cardeais lançaram um documento dizendo das heresias do Papa Francisco. Então não deu certo ainda. Mas eles estão para se encontrar, gente. Vou contar uma historinha para vocês aqui. Sabe como é que o Francisco recebe esses documentos? Não vai direto pelo Vaticano, tá bom? Porque tem um pessoal lá que é fiel à igreja, não deixa os documentos do Leonardo Boff chegar para o Francisco, tá? Eles filtram. Então, é assim, o Francisco tem um amigo que é embaixador da Argentina, isso contado pelo Leonardo Boff, tá bom? Embaixador da Argentina, o Leonardo Boff entrega para esse embaixador que leva direto nas mãos do Francisco. Olha que belezinha. Porque sabe que os católicos não vão aceitar isso daí. Tá certo? Aí era para ter esse encontro dos dois, né? Leonardo Boff perguntou assim pro Francisco, e o outro vai aceitar? O outro que ele fala, com desrespeito aí, é o Papa Bento XVI, que era o cardeal Ratzinger, que foi o que combateu junto com João Paulo II a teologia da libertação. O outro vai aceitar? Resposta do nosso Francisco aí, né? Ele disse assim, o outro não interessa, o Papa sou eu. E aí o comentário do Leonardo Boff a respeito disso. Nossa, olha que coragem. Nossa, o Francisco tem coragem. Agora nós temos que nos encontrar com eles. Tudo na entrevista, tá bom? Então, o que é que o Sínodo da Amazônia quer, gente? Bom, eles querem padres casados, padras, misturar extrato de uca nas hóstias, misturar rituais indígenas com a nossa religião, com a igreja, como se isso fosse possível, né? Querem lançar um documento dos bispos em apoio a tomarem a Amazônia, criticando a Amazônia e criticando automaticamente o Bolsonaro, que é para dar uma força a mais para os governos que estão muito afim de botar a Amazônia dentro das nossas riquezas, tomar a Amazônia de nós, roubar todas as riquezas e depois largar a mão lá. Né? Então é isso, gente, é isso que o Sínodo da Amazônia está fazendo. Mas nem podia ser diferente, não é? A gente esperava que fosse um sínodo católico para melhorar a igreja, não pode ser, né? Não pode, a base já está errada, não pode dar certo, não é? A esquerda se infiltrou na igreja, gente, eles chegaram ao poder, eles criaram uma falsa igreja. É o que eu tenho falado nos vídeos aqui. Olha, realmente esse Francisco ele não é papa, ele é um cara que tomou o poder, é um usurpador do poder, foi colocado lá para fazer o que ele está fazendo. Então, reze muito pela verdadeira igreja. Essa aí é a falsa, você já está vendo que é uma porcaria. Reze pelo nosso verdadeiro Papa. Eu desconfio, tenho uma desconfiança grande, existem indícios que o Bento XVI é prisioneiro do Vaticano, gente. Ele praticamente não sai para lugar nenhum. Tá? E não venha dizer para mim, você que vem aqui embaixo escrever que ele era covarde, ele é culpado disso que está acontecendo, você é um ignorante, você não sabe o que está falando. Porque tem gente que fala isso, gente, você não fala, mas tem uns bobos que falam isso, ignorante. Sabe, acontece que o Papa Bento XVI, ele renunciou a uma parte, a parte administrativa, aí, pelo bem da igreja. Porque se fosse só para ele morrer, tenho certeza que ele topava ser mártir. Pela fé que ele tem, eu tenho certeza que ele realmente toparia. Tá certo? Então, gente, vamos rezar pelo Papa Bento XVI bastante. Vamos pedir a Deus para que defenda a igreja de Jesus. Jesus que as portas do inferno não poderão contra ela. É verdade, porque nós, leigos, vamos manter a fé e vamos continuar aqui firmes na fé, apoiando os padres verdadeiros e esperando a volta de Jesus. Então, não saia da igreja, reze pela igreja verdadeira e vamos combater a igreja falsa. Que jeito? Pegando vídeos como esse, compartilhando mensagens e matérias contra a igreja, denunciando, quanto mais você puder, o sínodo, para que todo mundo saiba o que eles realmente estão fazendo com a nossa igreja. Eles se apropriaram dela, mas está rachando. Um monte de cardeais e bispos já estão criticando. E nós também, nós estamos aqui do lado da igreja verdadeira. Paz e bem.